Oi, tudo bem? Como vocês estão? Desejamos que com muita saúde vocês e suas famílias, tá? Bem, hoje a gente vai aprender um tema que é super fácil, super fácil. Então, qual é esse tema? É o futuro do presente. Então, para começar com esse, vamos ler primeiro este pequeno texto. É muito lindo, é muito engraçado. Bem, se chama A Carta, do autor Luiz Fernando Veríssimo, que na verdade é um autor maravilhoso. Esta outra história é de dois namorados, de dois novios. Ele chamado Haroldo e ela, por coincidência, Marta. Os dois brigaram feio, pelearam feio. E Marta escreveu uma carta para o Haroldo, rompendo definitivamente o namoro e ainda dizendo uma verdade que ele precisava ouvir. Ou, no caso, ler. Aqui onde diz namoro, é o noviazgo. Pero, Marta se arrependeu do que tinha escrito e no dia seguinte fez plantão e sua guardia na calçada em frente ao edifício de Haroldo, na vereda de enfrente ao edifício de Haroldo, esperando o carteiro. Precisava interceptar a carta de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando o carteiro apareceu, Marta fingiu que estava chegando ao edifício e perguntou: Alguma coisa para o 702? Eu levo. Mas não tinha nada para o 702. No dia seguinte tinha. En el día siguiente tenía, había. Verbo ter e haver são auxiliares. Em português, o mais utilizado é o verbo ter. Então, no dia seguinte tinha, mas não a carta de Marta. No terceiro dia, o carteiro desconfiou. Hesitou em entregar a correspondência a Marta. Hesitou, como que dudou, se resistiu. Então, hesitou em entregar a correspondência a Marta, que foi obrigada a fazer uma encenação dramática. Que foi obrigada a ser uma cena dramática. Não era do 702. Era autora de uma carta para o 702. E ela queria a carta de volta, queria a carta de volta. Não era do 702, precisava daquela carta. Era importantíssimo ter aquela carta. Não podia dizer por quê. Afinal, a carta era dela mesma. Devia ter o direito de recuperá-la quando quisesse. O carteiro disse que o que ela estava querendo fazer era crime federal. Mas, mesmo assim, olhou os envelopes do 702 para ver se entre eles estava a carta. Não estava. Envelopes, sobres. No dia seguinte, quando Marta ficou sabendo que o carteiro se chamava José e, apesar de tão jovem, já era viudo, além de colorado, seria além de pelirrojo, também não. No outro dia, também não. E o carteiro convidou Marta para, quem sabe, um shopping. El cartero invitó a Marta para, quien te dice, um trago. Na manhã depois do shopping, porque ela foi, né? En la mañana después del trago, a carta ainda não tinha chegado. E Marta e José combinaram ir ver Titanic juntos. No dia seguinte, nem sinal da carta, José perguntou se Marta não queria conhecer sua casa. Era uma casa pobre, morava com a mãe, mas
se ela não se importasse? Marta disse que ia pensar. Marta dijo que iba a pensar. No dia seguinte, chegou a carta. Jessé deu a carta a Marta. Ela ficou olhando, se quedou mirando o envelope, el sobre, por um largo minuto. Depois a devolveu ao carteiro e disse: entrega. E diante do espanto de Jessé, explicou que só queria ver se tinha posto o endereço certo, se havia posto a direção correta. Então, com esta leitura, a gente depois vai fazer uns exercícios, mas agora vamos tratar o tema do futuro, tá? O futuro do pretérito. O futuro do pretérito, como é usado? Quando? Para falar de um acontecimento futuro em relação a outro que já aconteceu. Então, Marta falou, ontem, que não chegaria para o almoço. Então, isto é futuro, mas está fazendo referência a alguma coisa que já aconteceu. Por isso é futuro do pretérito, futuro del passado. Então, Marta falou que não chegaria para o almoço. Outro, para falar sobre um fato que poderá ou não ocorrer, dependendo de determinada condição. Ou seja, em orações condicionais, tá? Então, uma coisa pode acontecer se outra coisa se dá. Então, se pudesse escolher, quem você levaria para... Perdão, li mal. Se pudesse escolher, quem você levaria para uma ilha deserta? Eu nunca faria isso se eu fosse você, tá? Então, aqui são orações que poderiam ser, mas não são, tá? Também poderia ser, se eu tivesse dinheiro, trabalharia menos. Se eu tivesse dinheiro, trabalharia, futuro do pretérito, menos. Outra, para dar sugestões, para dar conselhos e fazer pedidos de maneira mais educada. Por favor, você poderia repetir o que acaba de dizer? Por favor, você poderia repetir o que acaba de dizer? É um jeito de fazer pedidos de uma maneira adequada. Então, como se forma? É muito semelhante ao futuro do pretérito. É o verbo completo em infinitivo, mais as terminações. Para eu, ia. Para ele, ia. Para nós, íamos. E aqui prestem atenção. Tem acento. Íamos. É o único que tem acento. Os outros não têm. Então, nós íamos, eles iam. Então, por exemplo, o verbo amar. Eu digo eu amar, completo, ia. Ele amaria. Nós amaríamos, acento. Eles amariam. Então, aqui vamos ter outros exemplos. Morar, a ideia de habitar. Eu moraria, ele moraria, nós moraríamos, e prestem atenção, tem acento, eles morariam. Vender, eu venderia, ele venderia, nós venderíamos, eles venderiam. Então, acabados em ar, ener. Enir, abrir. Eu abriria, ele abriria, nós abriríamos, eles abririam. E aqui a gente coloca um verbo, que é um verbo ser, que às vezes traz confusão, mas porque sempre é irregular, mas no futuro do pretérito é super fácil. Verbo completo mais terminação. Então, eu seria, ele seria, nós seríamos, eles seriam. Quais vamos ter, como sempre, exceções? Quais são as mesmas que do futuro do presente? Fazer, dizer
e trazer. Que a gente vai colocar o verbo menos, le vamos a sacar o Z. Então fica, neste caso, far, neste caso, dir, neste caso, trar. Então, eu faria, ele faria, nós faríamos, eles fariam, eu diria, ele diria, nós diríamos, eles diriam, eu traria, ele traria, nós traríamos, eles trariam. Vocês vão ter aqui flexionados, tá bom? Ótimo. Então, agora, voltando à leitura do veríssimo, a gente aqui tem 2 grupos de exercícios, tá? Então, este é o momento para vocês apagar o vídeo para depois poder corrigir, tá? Muito bem. Então, já estão aqui embaixo, né? Mas vamos ler juntos. Quando os dois rompessem no namoro, ela lhe, e o verbo dizer, ela lhe diria umas verdades. Se Marta se arrependesse do que tinha escrito, faria plantão em frente ao edifício de Haroldo. Quando o carteiro aparecesse, Marta fingiria que estava chegando. Se Marta quisesse, poderia recuperar a carta. Caso Marta não se importasse com o fato de que José era pobre, aceitaria o seu convite. Embora fossem apaixonados, não terminariam juntos. Tá bom? Ótimo. Aqui embaixo temos outros 5. Explicar. Eu lhe explicaria o problema, mas agora não dá, não tenho tempo. Dar. Ele lhe daria estas informações, mas hoje não dá. Ele não veio trabalhar. Ela gostaria de viajar, mas o salário não dá. O salário dela não dá. Abrir. Eu abriria o cofre para você, mas não dá. Não tem a chave. Cofre. Pode ser um cofre comum ou pode ser uma caja forte. Ele ficaria rico com esse projeto, mas ele não dá para negócios. Tá bom? Então, aqui embaixo a gente tem as respostas escritas. Sim? Então, agora a gente vai deixar um pequeno texto onde vocês vão terem que completar com o futuro do pretérito. É super bem fácil. Então, por hoje deixamos aqui. Eu insisto, é um tema super fácil, é só prestar um pouco de atenção. Tá bom? Damos um beijo para vocês e nos encontramos na próxima aula. Beijão!